Olá, a paz do Senhor. Eu sou Carlos Kane, tenho 50 anos de idade, sou casado com Márcia Meirelles e nós somos pais de Carlos Levi, de 8 anos, e de Liz, de 3 meses de idade. Nós somos pastores auxiliares na Catedral de Louvor Maranata Vinhais, em São Luís, capital do Maranhão, e também nós somos líderes do Ministério Quero Grupo de Ajuda, um ministério que há mais de 12 anos acompanha pessoas que nos procuram voluntariamente porque estão insatisfeitas, estão em crise, estão sofrendo, estão com algum dilema na sexualidade, na sua identidade. Eu sou bacharel em teologia, pós-graduado em psicopedagogia e estudante de psicanálise. E eu estou aqui em parceria com o Ministério Luz na Noite, esse tão relevante ministério, para trazer uma palavra sobre discipulado, nesse terceiro ciclo de palestras, Sexo em Pauta, Reflexões em Família. Discipulado, a importância do discipulado para o desenvolvimento. E para início de conversa, vamos entender o conceito, a missão de um discipulador. Quem é um discipulador? Quem é essa pessoa? O discipulador é alguém que, pela graça, decidiu investir no crescimento, no desenvolvimento, no amadurecimento de uma pessoa. Alguém que decidiu, em amor, investir a sua vida na vida de outra pessoa. O discipulador não é uma pessoa que tem todas as respostas doutrinárias, não. Ele só precisa ter as marcas de Cristo Jesus. Ele é alguém que vive o Evangelho de maneira simples e descomplicada. Isso é muito importante. O discipulador é uma pessoa que deseja ser um instrumento de Deus para ajudar alguém no seu desenvolvimento. Nós não temos o poder de mudar ninguém, mas nós podemos ser instrumento do Senhor para que isso aconteça de maneira leve, de maneira eficiente. Esse é um modelo eficaz e bíblico para a edificação de vidas, porque ele tem base no amor, ele tem base na graça, ele tem base bíblica, ele tem base na estratégia deixada por Jesus. Discipulado é mais do que dar conselhos para uma caminhada temporária, para um momento de angústia, de dor, de sofrimento. Não. O discipulado, ele é uma mentoria para a vida toda. Porque o discipulado, ele é um processo contínuo de cuidar de alguém, de investir a sua vida na vida de uma outra pessoa, dando suporte para que essa pessoa seja um vencedor em Cristo Jesus e experimente a vida abundante prometida por Jesus Cristo. Jesus usou essa estratégia, esse método simples e funcional de ensinar, de confrontar, de exortar, de investir, de capacitar e de direcionar pessoas para a grande e única missão da sua vida, fazer discípulos. E nós precisamos compreender que nós sozinhos, nós não vamos seguir os passos de Jesus. Precisamos uns dos outros. Nós somos frutos de pessoas que creram em Jesus, no seu evangelho e na sua obra. E a nossa vida começa a ser transformada por Deus simplesmente pelo fato de que alguém passou a se importar por nós, passou a acreditar em nós. E a pessoa que precisa acreditar que Deus cuida da sua vida e Deus cuida da nossa vida através de outras pessoas. É reconfortante saber que tem alguém que nos suporta em amor nos momentos de tristeza, de dor, de aflição. Ter alguém ao nosso lado na caminhada cristã para nos ajudar a carregar os fardos é algo muito encorajador. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Alguém que nos ajuda a prosseguir, a carregar os fardos. E aqui eu deixo algo que é primordial para o progresso do discipulado, por experiência de acompanhar pessoas há mais de 15 anos. O discipulado ele tem que ser intencional. Por que intencional? Porque muitas pessoas nos procuram para ser ajudadas, mas elas estão num nível abaixo, aquém do que deveriam estar. E nós precisamos ser intencional. Tem que ser intencional por quê? Que tem que ser intencional, pastor Carlos Kane?
Porque o discipulado, ele é uma parceria espiritual entre duas pessoas que concordaram e decidiram andar juntas com expectativas reais e propósitos bem definidos. A caminhada de restauração solitária, ela vai levar à estagnação e ao fracasso. Por que isso? Porque não existe autorrestauração. Eu não posso me restaurar sozinho. Eu preciso de pessoas. E Romanos capítulo 12, versículo 10 diz claramente: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E diz mais: prefiram dar honra aos outros do que a si mesmos. E nós iremos evoluir nesse processo de restauração no discipulado quando nós colocarmos em prática o que a Bíblia diz sobre uns aos outros. Devemos comprometer uns com os outros. Isso faz toda a diferença no discipulado intencional. Comprometimento, honestidade. Admitirmos nossas necessidades uns aos outros, sermos honestos, sermos transparentes uns com os outros, encorajarmos uns aos outros, ensinarmos uns aos outros, admitirmos uns aos outros as nossas faltas, as nossas dificuldades, darmos preferências, confessarmos uns aos outros os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, faz parte do processo. Perdoarmos uns aos outros, porque nessa caminhada o discipulador pode errar e nós temos que ter a humildade de pedir perdão. E devemos também nos sacrificar uns pelos outros. E discipulado é isso, eu me sacrificando para que você cresça, para que você evolua. E se você cresce, você se desenvolve, eu também cresço, eu também me desenvolvo, porque nós fazemos parte de quê? Nós somos membros do mesmo corpo que é a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Precisamos de pessoas. E o discipulado vai nos levar a quê? A discernir problemas que eram recorrentes em nossas vidas e que nós não conseguíamos discernir sozinhos. Nós também vamos superar fortalezas que nós não conseguiríamos superar se nós continuássemos sozinhos. Vamos nos fazer entender porque permanecemos como crianças na fé, quando nós já deveríamos ser adultos, mais maduros na fé. Por que fracassamos? Porque nós fracassamos diante de situações, de pressões da vida, do mundo, emocionais, familiares, espirituais. Por que nós fracassamos? Nós vamos entender isso no discipulado, nós vamos ter alguém nos ajudar a sair dessa fase do fracasso, da estagnação. Vamos também reconhecer de forma, por que nós estamos andando de forma errada? E vamos também abandonar esse estilo de vida por motivação, por orientação. Alguém vai nos encorajar a deixar esse estilo de vida para trás e adotar o estilo de vida do reino. Vamos andar por princípios. E também no discipulado nós podemos receber a ajuda para começar a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Porque tem muitas pessoas que não conseguem discernir, não conseguem descobrir a vontade específica de Deus para a sua vida. A respeito de ministérios, a respeito de chamado, e o discipulado, ele vai nos ajudar nessa descoberta. E também, o que é mais importante, no discipulado intencional, nós vamos alcançar a estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Lembrando sempre que essa caminhada de vitória tem um ponto muito importante: a decisão, a escolha. Então, o discipulado que ajuda no nosso desenvolvimento é aquele que nos confronta, aquele que nos desafia, mas também aquele que nos encoraja. Então, você que tem lutas, que tem batalha na sexualidade, você precisa compreender que o discipulado é um princípio bíblico deixado por Jesus, para nos ajudar a restaurar, inclusive, nosso caráter, a nossa personalidade, nos ajudar nas limitações pessoais, na superação de fraquezas e no aprimoramento de nossas virtudes, que nós temos virtudes, mas elas estão enfraquecidas, elas estão sem forças, porque por causa dos pecados recorrentes. Então, o discipulado, ele tem o poder, sim, de nos restaurar, de nos transformar, mas o discipulado precisa bem mais intencional nessa área, que é a área da sexualidade. Nós precisamos trabalhar um pouco mais sobre esse assunto no discipulado. Por que isso? Porque a sexualidade, ela é muito complexa, mas ela também é muito perigosa quando nós decidimos caminhar sozinhos. Não. A sexualidade
fora do propósito, fora do plano de Deus, ela pode aprisionar a mente, ela pode escravizar o corpo, ela pode destruir relacionamentos, ela pode abortar sonhos, ela pode paralisar ministérios, quebrar a comunhão com Deus, viciar e até matar. Então, a imoralidade sexual e suas raízes, suas ramificações, é a causa dos mais fortes cativeiros carnais, emocionais e espirituais. Eu tenho constatado isso através das pessoas que nos procuram pedindo ajuda. Pecados sexuais são os que mais trazem culpa, trazem dor, sofrimento, trazem angústia, depressão e até opressão. Esses pecados sexuais também são os que mais trazem sentimento de indignidade, sentimento de inadequação, sentimento de impureza. Eles também causam isolamento e frieza espiritual. Então, o processo de restauração mais longo se dão nas pessoas que são envolvidas em pecados sexuais porque elas decidiram caminhar sozinhas. Mas quando essa pessoa decide cedo pedir ajuda e se submeter ao discipulado, a restauração é mais rápida e o seu desenvolvimento é certo. Então, sempre estou procurado por pessoas que sofrem com pecados sexuais, de crise de identidade, mas a grande maioria quer apenas um alívio, porque está cansada, está cheia de fardo, está cheia de dor, está cheia de crise, de angústia. Outras querem uma restauração imediata, que é algo que não existe. A restauração, ela é processual e a santificação é algo contínuo em nossas vidas. Então, muitos estão numa tristeza profunda, à beira de um colapso nervoso e até com ideação suicida por causa dos seus sucessivos fracassos. Por quê? Porque não sabem ver bem com Deus e com a sua sexualidade e porque não se permitem a um discipulado. Então, quando eu começo a aprofundar um pouco mais no atendimento dessas pessoas que me procuram, eu identifico que elas nunca se permitiram a um discipulado ajustado e a um discipulado comprometido. Contudo, quando a pessoa se permite, ela se submete ao discipulado, nós vamos ver o seu desenvolvimento rápido a partir de 4 áreas que eu oriento a pessoa para se resolver com uma certa diligência. Porque a pessoa, ela chega com muitas queixas com problema de masturbação, pornografia, lascívia, e às vezes elas acham que deixar a pornografia, deixar a masturbação vai ser a grande solução da sua vida. E nós orientamos o quê? Essa pessoa a se resolver consigo mesma, se resolver com o passado, se resolver com pessoas e se resolver com Deus. A pessoa que nos procura, nós orientamos a se resolver nessas 4 áreas: consigo mesma, com o passado, com pessoas e com Deus. Porque a crise existencial das pessoas é porque elas não sabem lidar com essas 4 áreas da sua vida. E o discipulado vai encorajar a pessoa a resolver essas pendências. O discipulado intencional vai encorajar a dar suporte para que a pessoa vença essas pendências junto com alguém que se compromete em ajudá-la, a encorajá-la. Então, a respeito de se resolver consigo mesmo, é muito comum nós encontrarmos pessoas que estão debaixo de um jugo de culpa muito grande, porque não se perdoa. Não se perdoa porque tomaram decisões erradas, escolhas precipitadas, atitudes irresponsáveis e não consegue se perdoar. Então a culpa, ela bloqueia o desenvolvimento porque a pessoa fica presa na falta de perdão. E também nós orientamos, se direcionamos essa pessoa para se resolver com o seu passado. Porque muitas pessoas não conseguem viver o presente e ter uma esperança com relação ao futuro porque estão presas ao passado. Muitos acreditaram na mentira de que aquilo que elas fizeram no passado ou que fizeram a elas decidiram na sua identidade. E a verdade a ser lembrada do discipulado é que o passado não tem poder para definir a identidade que já foi pré-definida, porque ela já é pré-existente no Criador em Cristo Jesus. Porque a nossa identidade, ela vem somente dele e ele nos ama além do nosso passado. É preciso compreender isso. O amor de Deus
ele não é definido por aquilo que nós fizemos ou possamos vir a fazer. Não, se fosse assim, o amor de Deus não era incondicional. O seu amor não diminui por causa dos nossos erros, do nosso passado. Então, a pessoa que desconhece a sua própria identidade, ela não terá motivação e esperança para lutar, para conquistar, para realizar nada. Então nós orientamos ela a se resolver com ela mesma e também com o passado. E também se resolver com pessoas. Nós vamos conduzir essa pessoa no discipulado a resolver suas pendências com algumas pessoas que contribuíram de repente para os seus vícios, para as suas disfunções. E ela também vai resolver as pendências com pessoas que ela também causou dor e também causou sofrimento. E no tocante a Deus, é levar a consciência dessa pessoa através do discipulado que o seu maior problema não é a sua queixa, não é o seu pecado, não é o mundo, não é nem o diabo, mas é a rebelião, é a transgressão que faz parte da atitude natural do homem que não tem o Senhor como centro da sua vida. E o discipulado leva o assistido a se desfazer de todo conceito distorcido a respeito do caráter de Deus. Porque é muito comum encontrar pessoas com conceitos equivocados a respeito de Deus devido às experiências abusivas e traumáticas com o pai natural no ambiente familiar. Deus Pai nunca foi indiferente às nossas dores. Então, conscientizar que Deus sempre teve pensamento de paz e não de mal a respeito de nossas vidas enfraquece conceitos errados a respeito do Pai eterno. E é reconfortante saber que Deus nunca mudou em relação a nós, apesar de nossas ofensas, indiferença e distanciamento. Ainda dentro do tópico de resolução de demandas pessoais, nós procuramos, dentro desse discipulado, levar a pessoa a se desfazer das emoções negativas que elas foram acreditando e alojando nos seus corações ao longo da sua caminhada, ao longo dos relacionamentos que ela desenvolveu na sua vida. Emoções negativas como raiva, ira, medo, sentimento de incapacidade, insegurança, impotência, sentimento de rejeição, abandono, baixa autoestima e alguns complexos. Então, se perdoar por ter acreditado nessas mentiras e perdoar as pessoas que fizeram com que elas acreditassem nessa mentira, pode fazer o quê? Pode ser o início da restauração emocional e do desenvolvimento pessoal dessa pessoa. Todos os conflitos humanos estão na ausência da paternidade, um desencontro de si mesmo e de Deus por causa do pecado. Sem consciência e aceitação da obra redentora e restauradora realizada por Cristo Jesus, esse homem desencontrado de si mesmo, ele vai buscar o quê? Afirmação, aprovação através de inúmeros meios e até de um outro ser tão desencontrado, tão caído quanto ele. Essa é uma das principais razões que eu identifico de imaturidade e estagnação de pessoas que me procuram com queixa na sexualidade. Nós sabemos que uma sexualidade saudável e plena é sustentada por uma identidade restaurada em Deus, que enviou o seu Filho Jesus para nos trazer de volta para o centro da sua vontade, para o centro do plano original. Em Cristo nós somos livres para sermos exatamente quem Deus planejou que nós fôssemos. E para encerrar, eu quero dar para você aqui um testemunho pessoal. Eu sou o resultado de um discipulado intencional. E eu só passei a vivenciar esse discipulado 6 anos depois da minha conversão. Eu já estava casado há 1 ano quando eu fui vivenciar o discipulado intencional. E esse discipulado me levou a tirar o foco da homossexualidade, porque eu passei 16 anos na prática homossexual, nesse estilo de vida, e quase 10 anos com outro homem. E eu achava que Deus havia me chamado apenas para abandonar esse estilo de vida. Não, Deus não havia me chamado apenas para isso. Ele estava me chamando para ser o homem que Ele sonhou que eu fosse e mais, que Ele me deu todos os recursos para ser um homem bem-sucedido. Ele me deu atributos, Ele me deu força, coragem, dom, talentos, capacidade para ser o homem que Ele sonhou. E o homem que eu sou hoje, ele não existia
se eu não tivesse a oportunidade de ser discipulado de forma intencional. No reino de Deus tudo nasce pequeno, mas precisa ter a responsabilidade de crescer, amadurecer e frutificar. E por um período eu estive sem perspectiva, sem crescimento, não porque eu estava em pecado, mas por falta de um discipulado intencional. Vamos romper? Vamos crescer? Vamos permitir que alguém nos ajude nessa caminhada de desenvolvimento e crescimento? O discipulado é vida na vida que faz crescer. É através do discipulado nós vamos colocar quem? Jesus no centro da nossa vontade, no centro dos nossos planos, no centro dos nossos sonhos, e nós vamos compreender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim eu ando em concordância, eu me agrado em fazer a vontade desse Pai, desse Jesus Cristo que me amou e me amou até o fim. Desse discipulado intencional, nós vamos construir novos hábitos de nos alimentar diariamente da palavra de Deus e restaurar a nossa mente, restaurar a nossa mentalidade, renovar a nossa mente a pensar como Cristo. Nós vamos procurar nesse discipulado discernir e superar as tentações e assim quebrar ciclos de recaídas, ciclos de derrota. Nós vamos aprender a ser uma pessoa fiel, responsável e confiável. Aprender a viver sacrificialmente a cada dia. Cada dia, basta cada dia o seu mal. Vamos construir novos relacionamentos bons e confiáveis. Vamos desenvolver atitudes positivas na vida baseada na palavra de Deus. Ter cada vez mais uma compreensão clara dos propósitos de Deus para a nossa vida. Vamos ser uma testemunha viva do poder restaurador que acontece através da submissão no discipulado intencional. E vamos ser o quê? Vamos ser um multiplicador. Vamos multiplicar, vamos derramar sobre a vida de outras pessoas aquilo que alguém está derramando sobre a nossa vida. Então fique na paz e que Deus te abençoe. Compartilhe essas reflexões desse ciclo de palestra. Ajude a edificar outras pessoas, motive outras pessoas. Persevere no seu processo.